Graça e paz, irmãos. Vamos para a aula número 5 sobre o batismo nas águas. Eu quero ler alguns textos bíblicos para esclarecer um pouco mais para nós. Atos capítulo 2, versículo 38 e 41. Pedro, quando ele foi perguntado, ele explicou sobre o caminho, a sequência, como você faz para ser salvo. Então vamos lá. Atos 2, 38 diz assim: Pedro então lhes respondeu: arrependei-vos. Essa também era a mensagem de João Batista. Então, arrependei-vos, vírgula, e cada um de vós seja batizado, entre parênteses, iniciado, em nome de Jesus Cristo, para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Versículo 41, de sorte que foram batizados os que receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. A graça de Deus, ela produz salvação. Né? Jesus morreu no seu lugar para nos redimir, nos levar a Ele mesmo e ter uma vida eterna mediante o perdão dos pecados pelo seu sacrifício na cruz. Então, quando você fala arrependei-vos, muitos acham que é o choro, muitos acham que é ficar triste, contristado. Não é isso. A palavra arrependimento no grego significa metanoia, que é mudança de mente. Mudança de mente, mudança de direção, mudança de conduta. Então você se reconhece pecador, vê a sua pobreza diante da santidade de Deus, vê que por causa dos seus pecados Cristo teve que morrer naquela cruz e você aceita esse sacrifício. Então você muda a sua mente, aceita, se apropria, é justificado pela fé e aí sim você tem paz com Deus. Como consequência, você faz o quê? Você testemunha publicamente através do batismo nas águas, cumprindo uma ordenança divina e um ato profético no mundo espiritual. Prosseguindo essa sequência, você tem também ali Atos 8, de 9 a 24. Esses versículos eu dei logo no segundo vídeo. Ora, estava ali um certo homem chamado Simão, que vinha exercendo naquela cidade a arte mágica, fazendo pasmar o povo de Samaria, dizendo ser ele um grande personagem, a qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo: este é o poder de Deus que se chama grande. Eles o atendiam porque já desde muito tempo os vinha fazendo pasmar com suas artes mágicas. Mas, quando creram em Filipe, que era um evangelista, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus, batizavam-se homens e mulheres, ou seja, eram iniciados na fé cristã. 13. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado ficou de contínuo com Felipe. Então, olha só, Simão ele creu. Qual o requisito para ser batizado? É crer. Ele dizia que cria. O homem não sonda o coração, mas a Bíblia diz que ele creu. E admirava-se, vendo os sinais e milagres que faziam em nome de Jesus. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, tendo ouvido o que de Samaria haviam recebido a palavra, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Porque sobre nenhum deles havia ele descido ainda, mas somente tinham sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Quando Simão viu que pela imposição de mãos os apóstolos se dava o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: dai-me também este poder, para que aquele a quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: vá a tua prata contigo à perdição, pois cuida de adquirir com dinheiro o presente, o dom de Deus. Tu não tens parte nem sorte neste ministério, entre parênteses, nesse serviço aos santos. Porque o teu coração, entre parênteses, a tua mente, não foi renovada, não é reta diante de Deus. 22. Arrepende-te, pois, da tua maldade, e roga ao Senhor para que te seja perdoado o pensamento do teu coração, ou seja, os seus pensamentos, sua mente. Pois vejo que estás em fel de amargura e em laços de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que vocês disseram venha sobre mim. Atos 8, de 9 a 24. Você vê que ele creu no momento inicial,
ele era um recém-nascido, ele não se transformou mediante a renovação da vossa mente, ele não aceitou isso, ele ainda estava o quê? Com os pensamentos do mundo, amando as coisas do mundo. No caso ali, ele queria o quê? Continuar tendo evidência na sociedade, ele queria ganhar esse dom não como um presente, mas ele queria comprar. E aí ele queria o quê? De uma forma ou de outra, ter esse poder para quê? Para vender para os outros. Olha, ele queria continuar da mesma maneira que ele estava. A conversão dele não foi genuína. E tanto que quando indagado para ele, se arrependa disso. Nós que somos salvos, nós erramos. Quando nós erramos, nós nos arrependemos e tornamos de novo para o caminho. Nós pedimos perdão dos nossos pecados, não desejamos incidir novamente nessa conduta e prosseguimos a carreira. Né? Porque o que diz a Bíblia? Vigiai, pois, para que não caia. Se caímos, temos um advogado no céu, Jesus Cristo, que ele é fiel e intercede por nós. Não é da vontade de Deus que nós venhamos a cair. Mas quando aquele que de fato foi salvo, ele cai, a intenção dele não é permanecer caída. Então ele é convidado a um arrependimento e a retomar a aliança com Cristo. Tá? E Simão não fez isso. Por fim, o último texto bíblico, antes de nós entrarmos nas formas de batismo, é Atos 8, 35 a 39. Então Filipe tomou a palavra e, começando por esta escritura, anunciou-lhe ao etíope, a Jesus. Ou seja, ele falou de Jesus para o etíope que estava lá no deserto. E indo eles caminhando, chegaram a um lugar onde havia água, e disse ao eunuco, eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Disse Filipe, é lícito, se crês de todo o coração. Ou seja, se você entendeu o que significa e decidiu se apropriar da justificação pela fé, através do sacrifício de Cristo, te é lícito batizar. E respondeu o eunuco e disse, creio que Jesus é o Filho de Deus, glória a Deus. Mandou parar o carro e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e não viu mais o eunuco, que jubiloso seguia o seu caminho. Então, meus irmãos, batismo nas águas. Crê de todo o seu coração. Mas como é que você vai crer de todo o coração se alguém te pregar o Evangelho? Mas qual é o Evangelho? O Evangelho da graça. Mas o que significa o Evangelho da graça? Que você é um pecador, que Cristo morreu por você, morreu e pagou um preço alto, pagou a sua vida pelo seu pecado e o pecado da humanidade. Quando você aceita essa verdade, essa semente de fé dentro do seu coração e decide seguir a Jesus, te é lícito o batismo. Senão você vai estar fazendo igual um fariseu, você vai estar descendo as águas para fugir do julgamento que há de vir sobre todo homem, sobre toda a terra, mas vai estar fazendo um ato vão, porque não tem realidade interna. Amém? Isso é muito importante que a gente saiba para prosseguir agora para as formas de batismo e para prosseguir sobre os batismos através das referências bíblicas não expressas, onde aprenderemos verdades espirituais contidas na palavra de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.